Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo ReformataCast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar em alguns temas polêmicos tratados pelo apóstolo Paulo na problemática igreja de Corinto. Tenho certeza que esse conteúdo vai trazer muitos esclarecimentos. Com certeza vai. Porque para entender os problemas da igreja de Corinto, a gente precisa primeiro entender a cidade. E olha, Corinto não era uma cidade qualquer no Império Romano, não, né? De jeito nenhum. Era um centro nevrálgico, sabe? Um verdadeiro caldeirão cultural, comercial. A localização dela era a chave de tudo. A localização. Explica isso melhor pra gente. Então, pensa no mapa da Grécia. Corinto fica bem exprimida num istmo, aquela faixa de terra bem estreita que liga a parte continental com a península do Peloponeso. Ah, sim, sei. E por causa disso, ela tinha dois portos super importantes, um de cada lado. Lacaium, que dava para o oeste, para a Itália, e Cencreia, que dava para o leste, para a Ásia, Egito. Então era uma ponte natural entre o Ocidente e o Oriente. Exatamente. Navios chegavam de todos os lados. Só que tinha um problema. Um grande problema. Qual era? Contornar a península pelo sul era um pesadelo. A ponta sul era famosa pelas tempestades terríveis, imprevisíveis. Um cemitério de navios, literalmente. Nossa, então os marinheiros morriam de medo de passar por ali. Pois é. E aí o que eles faziam? Eles preferiam parar em um dos portos de Corinto, descarregar tudo E? Atravessar por terra, Isso. atravessar aqueles poucos quilômetros por terra e embarcar tudo de novo num outro navio que já esperava no outro porto. Que logística! E isso devia gerar uma fortuna para a cidade, imagino. Uma fortuna absurda em taxas, em comércio, em serviços. E isso nos leva a uma curiosidade de engenharia da época que é fascinante, o Jolcos. Jolcos, que nome é esse? O que era? Era tipo uma via pavimentada que cruzava o istmo. E nela, eles colocavam uma plataforma com rodas para navios menores. Eles simplesmente içavam o navio inteiro para fora d'água. Peraí, o navio inteiro? O navio inteiro. Colocavam em cima dessa plataforma e arrastavam de um lado para o outro. Era como um serviço de teletransporte de barcos. Isso é genial. E com tanto dinheiro circulando, tanta gente de todo canto... A gente está falando de soldados romanos, mercadores do mundo todo, filósofos, artesãos, escravos. A cultura da cidade era, extremamente diversificada e, vamos colocar assim, bem liberal. Liberal é uma forma sutil de dizer, né? Super liberal. A fama de Corinto era enorme. Os gregos até criaram um verbo para isso. Korintiastai. O que significava? Significava literalmente viver como um coríntio. Mas era uma gíria para dizer viver de forma imoral, devassa. Entendi. Era a cidade do o que acontece em Corinto, fica em Corinto. Exatamente. E o epicentro dessa fama toda era o templo de Afrodite, a deusa do amor. Ah, esse templo é famoso. Muito. O historiador Estrabão chegou a mencionar que, na época dele, o templo teria tipo 1000 prostitutas cultuais. 1000? É um número muito alto. Sim, alguns estudiosos hoje questionam esse número, se não foi um exagero para ilustrar a reputação da cidade, sabe? Mas o ponto é, a reputação era essa, a cidade respirava essa imoralidade. E não era só Afrodite, né? Não, de jeito nenhum. Tinha templo para Asclépio, o deus da medicina, para Apolo, para Poseidon, o deus dos mares, e até para deuses egípcios, como Ísis e Serapis. Era um verdadeiro shopping center de religiões. Perfeito, é essa imagem. E é nesse ambiente, nesse caos moral e religioso, que a Igreja Cristã de Corinto nasce. Uma comunidade minúscula tentando viver uma fé radicalmente diferente. Com esse pano de fundo todo, não é de surpreender que os problemas da cidade tenham, digamos, vazado para dentro da igreja. Vazaram completamente. E o primeiro grande problema que Paulo aborda na sua carta é exatamente esse: a divisão. O espírito de partidarismo. As famosas panelinhas. Isso, ou torcidas organizadas, como você preferir. As pessoas começaram a dizer: eu sou de Paulo.
Aí vinha outro e rebatia. Não, eu sou de Apolo. E ainda tinha eu prefiro Cefas, que era Pedro, né? Exato. E, para completar, tinha aquele grupo que se achava talvez mais espiritual. Nós somos de Cristo, como se os outros não fossem. Paulo deve ter ficado indignado com isso. Ele fica furioso. Ele faz aquela pergunta retórica que, nossa, ecoa até hoje. Acaso Cristo está dividido? Ele tenta mostrar que ele, Apolo, Pedro, eles são só servos, instrumentos. Ele usa a metáfora da jardinagem, né? Isso. Um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. A lealdade não podia ser a líderes humanos, mas a Cristo. Mas os problemas não eram só teóricos de preferência de líderes. Iam pra prática e de um jeito bem chocante. Ah, sim. E como? Paulo menciona um caso de moralidade sexual que era gravíssimo. Um homem da própria igreja estava vivendo com a mulher do seu pai. Com a madrasta dele. Exato. E Paulo diz que isso era um escândalo que nem entre os pagãos se ouviam falar. Mas o pior de tudo não era nem o pecado em si. Não. O que era pior? A reação da igreja. Em vez de ficarem tristes, de tomarem uma atitude, eles pareciam orgulhosos. Orgulhosos? Como assim? Orgulhosos da mente aberta deles? Da tolerância? Provavelmente. Talvez eles achassem que isso provava o quanto eles eram livres em Cristo, acima de qualquer regra. E aí Paulo ordena que eles exerçam a disciplina, que expulsem essa pessoa da comunhão. Para que a mancha não se espalhasse, né? Exatamente, para que a mácula não contaminasse a igreja toda. E os conflitos não paravam por aí. Eles também estavam levando as brigas internas para os tribunais da cidade. Sim, outro problema seríssimo. Cristãos processando outros cristãos nos tribunais romanos, na frente de juízes pagãos. Era uma briga pública que expunha a igreja. Completamente. Manchava o testemunho do evangelho. Paulo repreende eles duramente. Ele pergunta de forma irônica: será que não tem ninguém sábio entre vocês para julgar essas causas? E ele vai além, né? Vai muito além. Ele diz que seria melhor sofrer a injustiça, sair no prejuízo, do que levar um irmão ao tribunal e prejudicar a causa de Cristo. Era algo impensável para ele. Nossa, é muito forte. E claro, tinha a grande questão cultural da época, que devia ser um problema diário. A comida sacrificada aos ídolos. Ah, essa era complexa. Num lugar como Corinto, era quase impossível evitar isso. Muita da carne que se vendia no açougue vinha dos sacrifícios nos templos. E aí, o que fazer? Podia comer? Não podia? E a igreja se dividiu nisso também, claro. Claro! De um lado você tinha os de consciência forte. Eles entendiam a teologia. Um ídolo não é nada, é só um pedaço de madeira. Então a carne é só carne, não tem problema nenhum em comer. Faz sentido. E o outro grupo? O outro grupo era o de consciência fraca. A gente precisa ter empatia aqui. Não é que eles eram menos inteligentes. Eram pessoas que, talvez semanas antes, realmente acreditavam naqueles deuses. Eram recém-convertidos. Exato. Para eles, comer aquela carne era como participar de novo da idolatria. Mexia com a fé deles, fazia eles tropeçarem, sabe? Era quase um trauma. E qual é a resposta de Paulo para esse impasse? É uma aula, né? É uma aula sobre liberdade e amor. Primeiro, ele concorda com os fortes. Sim, teologicamente, um ídolo não é nada. Mas aí ele traz o princípio maior. Que é? O amor. Ele diz que se o exercício da sua liberdade vai fazer seu irmão mais fraco tropeçar na fé, então, por amor, você tem que abrir mão do seu direito. O cuidado com o outro vem primeiro. Sempre a unidade da igreja e o cuidado com o próximo são mais importantes que o meu direito individual de comer o que eu quiser. É uma lição poderosa. E o interessante é que, para resolver todos esses problemas, Paulo não manda só uma lista de regras. Ele vai mais fundo. Ele usa verdades teológicas muito profundas. Exatamente. Ele não oferece soluções superficiais. Contra as divisões, por exemplo, ele não se defende, nem defende Apolo. Ele eleva a conversa. Ele foca na mensagem central. Isso, ele apresenta a única coisa que une a todos: Cristo e este crucificado. O que, para a mentalidade da época, era uma loucura. Uma loucura total. Para a sabedoria grega, um salvador crucificado era tolice. Para os judeus, que esperavam um rei vitorioso, era um escândalo.
Mas Paulo diz: para nós, os que cremos, é o poder e a sabedoria de Deus. É isso que une a igreja, não a retórica de um líder. E para os problemas de imoralidade, ele também traz uma doutrina que deve ter sido, assim, uma bomba para eles. Uma bomba. Uma das ideias mais transformadoras do Novo Testamento, o corpo do crente é o santuário do Espírito Santo. Isso é revolucionário. Numa cultura que viu o corpo como algo inferior ou até como uma prisão para a alma. Totalmente, Paulo diz: vocês não são de si mesmos, pois foram comprados por um preço. O corpo não é seu, para você fazer o que bem entende com ele. Ele se torna um lugar sagrado. O lugar sagrado, o lugar onde o próprio Deus habita. E isso muda tudo. A imoralidade sexual deixa de ser só quebrar uma regra, vira um ato de profanação, de desrespeitar o templo de Deus. É uma perspectiva completamente diferente. Muda o jogo. O que você faz com seu corpo importa, e importa muito. E para amarrar tudo isso, a divisão, o orgulho, a falta de cuidado, ele usa aquela grande metáfora que aparece no capítulo 12. A metáfora do corpo de Cristo, a mais poderosa de todas. Que é a ideia de que a igreja funciona como um corpo humano. Exatamente. Assim como o nosso corpo tem mãos, pés, olhos, todos são diferentes, mas todos são essenciais e trabalham juntos. A igreja também. Todos os membros, com seus diferentes dons, são necessários. E essa imagem combate diretamente o orgulho e a divisão que a gente falou no começo. Combate na raiz. O olho não pode olhar para a mão e dizer: não preciso de você. O orgulho não tem espaço. E a mão não pode se sentir inferior e dizer: ah, como eu não sou o olho, não faço parte do corpo. Todos são interdependentes. Interdependentes e necessários. Cada um tem sua função dada por Deus, para o corpo todo funcionar em harmonia, com Cristo sendo o cabeça, o líder de tudo. É impressionante como os problemas de Corinto, que parecem tão extremos, tão específicos daquela cultura... Mas não são, né? Não são. As soluções de Paulo, que são baseadas no Evangelho, na cruz, no Espírito Santo e na natureza da igreja, elas são eternas. Se aplicam a nós hoje de um jeito ou de outro. Com certeza. É por isso que essa carta é tão viva. Ela lida com a bagunça da vida real. Não é uma teologia de laboratório. É uma teologia pra gente de verdade, com problemas de verdade, numa cidade complicada. E essa é a nossa luta também. Com certeza. Se você que nos ouve gostou dessa análise profunda da Carta aos Coríntios, a gente convida a acompanhar a nossa playlist completa sobre os livros da Bíblia. É isso aí. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um novo conteúdo for ao ar. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.